E chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora da queda da popularidade do governo. Eu converso com o Fábio Zambelli, que é analista político, jornalista, vice-presidente da Ágora Assuntos Públicos. Fábio, boa noite. Obrigada pela presença. Boa noite, obrigado pelo convite. Bom, e vamos falar da pesquisa. Hoje saiu a Quest, nós já tivemos a divulgação de várias pesquisas apontando essa queda de popularidade. A diferença agora é que eles pegaram 8 estados, alguns em que Lula foi vitorioso nas últimas eleições e outros em que ele enfrenta uma rejeição maior. Agora, a piora da avaliação foi generalizada, uma cobrança aí por mudanças de postura do governo, preocupação com alimentos. Então, é como se o país todo estivesse com a mesma tendência de insatisfação e de preocupações, não é? Denise, o consenso das pesquisas está mostrando que existe um aumento do mau humor do eleitor em relação ao governo. Isso é consensual em todas as pesquisas. O que as pesquisas mais recentes estão trazendo é que, além desse mau humor geral, que pode ser consequência, inclusive, de uma rejeição à figura do presidente Lula, existe também, na base social do presidente, uma deterioração da sua relação com os eleitores que tradicionalmente votaram e apoiaram os seus governos. Isso está muito evidente nos números da Bahia e de Pernambuco, mas de toda a região Nordeste. E esse é um debate que já ocorre dentro do governo e dentro do PT, que é a desconexão dessa agenda do atual governo em termos de políticas públicas para sensibilizar uma base de eleitores que sempre apoiou o governo, qualquer que fosse o humor do restante do país em relação à gestão. Então, acho que é um momento em que o governo começa a lidar com a constatação de que, o presidente Lula tem dificuldades de dialogar com o seu eleitorado tradicional, de estabelecer, inclusive, uma conexão emocional, que sempre foi muito forte nos discursos dele, com essa base, e que o presidente hoje corre risco na próxima eleição, risco iminente diante de adversários que até então não faziam com que o Palácio do Planalto temesse um confronto nas eleições de 26. Então, o diagnóstico, que é mais ou menos consensual também no Palácio do Planalto, é de que as dificuldades hoje de governabilidade indicam um caminho mais difícil para 2026. Agora, essa desconexão não tem relação também com outras aspirações do eleitorado, ou de o eleitorado dar menos importância ao que o Lula 1 e Lula 2 achava relevante? Porque ele retomou os programas sociais, alguns que foram deixados de lado por Bolsonaro, mas tem Bolsa Família, anunciou até o pé de meia, convocou rede de rádio e TV, brigou para ter recursos para isso. Ele continuou com todos os programas sociais. Tem a questão do gás, ele insiste muito nisso, na correção do salário mínimo em termos reais, e isso parece não ter mais a capacidade de adesão do eleitorado. É como se o eleitorado achasse que isso faz parte da obrigação do governo. Exato. Os instrumentos que tradicionalmente foram usados pelos governos do presidente Lula e também pelo governo do ex-presidente Dilma para sensibilizar essa fração muito fiel aos governos do PT, os governos de esquerda no Brasil, parecem não estar atingindo o mesmo contingente de pessoas, porque existe uma mudança de perfil desse eleitorado. Muitos eleitores cujos pais, cujos familiares votaram historicamente no PT e no presidente Lula, hoje estão, principalmente nos grandes centros urbanos, isso ficou muito evidente na eleição municipal do ano passado, estão saindo daquela linha de assistência que é a transferência de renda para pleitear o ingresso no empreendedorismo, seja via aplicativos, via nova economia, e esse tipo de eleitor que está olhando muito mais para a prosperidade, para ter resultados práticos de curto prazo na sua vida, ele não entende a transferência de renda como um instrumento catalisador positivo para o governo. Ele entende como uma coisa do passado. Ele está esperando que o governo tenha uma agenda para contemplar essa classe C, sobretudo a classe C, que foi um instrumento importante nos primeiros governos do presidente, quando houve aquela explosão do consumo estimulada por mais crédito, depois gerou endividamento, mas teve um momento muito positivo de mudança de extrato social. Esse eleitor me parece hoje olhando, esperando que o governo enderece os temas mais candentes ali no seu cotidiano. E acho que isso também é uma conclusão que está no Palácio do Planalto, que o governo precisa criar uma agenda nesses 2 anos, nessa segunda metade do governo Lula, uma agenda que sensibiliza esses eleitores. Tanto que essa expressão empreendedorismo, né, sempre foi um tabu no campo da esquerda, e o governo hoje trata, em boa parte dos seus discursos, dos seus programas, do empreendedor, do microempreendedor.
Mas ele insiste muito ainda em programas antigos. Há pouco nós conferimos a questão, por exemplo, de liberação do saque aniversário de fundo de garantia. Será que o trabalhador vai achar que isso é uma grande vantagem dada pelo governo? A insistência em correção da tabela do imposto de renda. A pessoa pode ficar satisfeita, claro, que vai pagar menos imposto, mas vai relacionar isso ao governo. O que eu percebo é Lula com um discurso muito antigo. Eu não sei se é a questão da forma dele se comunicar, se Sidônio Palmeira vai conseguir alterar essa questão, mas é de conexão. E é um eleitorado que o ajudou a eleger, então a gente percebe que tem uma questão ideológica mais de centro-esquerda. Não é aquele eleitorado que aderiu à direita, mas que espera mais do governo. Essas medidas que você mencionou, Denise, elas são importantes porque o governo precisa dar um pouco de liquidez na economia para, inclusive, melhorar o ambiente, a percepção das pessoas em relação ao que a vida, o bem-estar está, de alguma maneira, evoluindo. Mas vai na contramão do Banco Central, então isso pode arrastar a alta dos juros por mais tempo. Inclusive tem o risco fiscal. Mas é um instrumento que vários governos, inclusive governos mais liberais, adotaram. Fundo de garantia, enfim, auxílio gás, o próprio pé de meia, farmácia popular, são os programas que conseguem dar um pouco de uma percepção para as pessoas de que, olha, as condições, o bem-estar está melhorando um pouco. Mas como você mencionou, acho que tem uma questão fundamental. O governo está atribuindo essa crise de popularidade a terceiros, né? O governo está dizendo que é problema de comunicação, está dizendo que o problema é das pessoas que não estão entendendo a mensagem do governo. Eu acho que esse é um equívoco de largada, porque você pode trocar o ministro da SECOM, a pessoa responsável pela estratégia de comunicação do governo, mas você não muda a agenda do governo. O governo precisa fazer um meia-culpa, entender que a agenda está desconectada com a sua base social. E não tem uma agenda muito formatada quando você pega os vários ministérios, né? Você não tem uma linha de ação do governo, tem aquelas ideias de Lula que vão surgindo, muitas vezes ele cria polêmicas e ele não deixa os ministros ganharem espaço público como eles deveriam ter. E é reflexo desse certo isolamento que existe do presidente Lula na tomada de decisões. Os ministros do governo Lula, eles tratam o presidente como um professor da política. Eles não tratam o presidente no mesmo patamar, inclusive para discutir medidas, para propor alterações de rota, mudanças de rota. Esse ambiente em que o presidente é lido, né, pelos seus assessores como um professor de política que não pode ser contestado, ele aumenta esse isolamento e dificulta a integração dos ministérios numa agenda do governo para virar essa chave. Então, de fato, eu vejo assim, existe hoje uma tentativa de culpar a comunicação, de culpar o eleitor que não está entendendo a mensagem do governo, mas isso vai cobrar o seu preço rapidamente quando o governo perceber que o que não está tendo conexão com a sua base social é a agenda. O governo não consegue formular políticas públicas capazes de sensibilizar as pessoas que sempre estiveram do lado do governo. Agora, no lado da comunicação, eu acho que continua falhando, que não é só a questão do discurso, do visual do Lula, é a questão de você ter o domínio das redes sociais, que a direita sabe fazer isso muito bem, cria narrativas, o Pix foi de lavada, o governo saiu como tendo recuado e com a ideia de que ele está fazendo uma coisa errada. E não foi isso que aconteceu na taxação das blusinhas. Então, o governo não consegue assumir narrativas nas redes sociais que têm influência, inclusive, nas eleições no exterior atualmente. Não, e mais do que isso, uma das primeiras medidas da nova gestão da Secretaria de Comunicação foi reeditar os horários, as cadeias nacionais de TV, Rede Nacional de TV, convocação de rádio e TV, para que o presidente anuncie medidas que já foram, na verdade, empacotar as medidas que já foram anunciadas. Então, me parece muito analógica essa maneira de se comunicar com o eleitor. É bom a gente mencionar que é um início de gestão na Secretaria de Comunicação, então podemos e já vemos algumas mudanças sutis, né, na estratégia digital de comunicação, que é onde me parece que está o maior gargalo de conexão com as bases sociais do PT e da esquerda. Mas o presidente, repito, precisa direcionar a sua agenda, a agenda do seu governo, para falar com o conjunto da sociedade civil. Eu acho que o presidente ficou governando muito no primeiro biênio, olhando para os mesmos, para as mesmas bolhas, para as pessoas que sempre gostaram do presidente Lula. E teve dificuldade de reproduzir no governo aquela frente ampla que o elegeu. É bom a gente voltar que o presidente ele se elegeu com 51% dos votos válidos. Muito pouco. O Brasil saiu dividido das urnas. E na configuração do governo, o governo ele é montado por
protagonistas de esquerda. Os poucos integrantes daquela frente ampla de partidos que se organizaram para apoiar o presidente Lula ficaram em posições sem muito destaque no governo. Então, acho que ainda existe tem 2 anos pela frente, o presidente tem uma margem para fazer uma operação política de montar uma coalizão que reedite aquela frente ampla. O problema é que eu não estou vendo nessa direção, inclusive na reforma ministerial, essa capacidade do governo aglutinar força, sobretudo no momento em que ele tem crise de popularidade. Os partidos, os políticos começam a desconfiar da chance, da expectativa de poder. Ele fica menos atraente para o Centrão e parece que ele está indicando a possibilidade de manter integrantes do PT em postos mais relevantes, né? Só para fechar, você concorda com essa ideia? O que ele fez na saúde é um exemplo disso. Ele colocou um ministro da confiança dele, do PT, que sabe fazer política, na saúde, acreditando que o problema da saúde é um político ali que faça dê vazão às mensagens positivas do governo. Eu agradeço muito a presença do Fábio Zambelli, analista político, jornalista e vice-presidente da Ágora Assuntos Públicos. Uma boa noite, Fábio. Obrigada. Obrigado, Denise. Com vocês.